Senhor nosso bom Deus, estamos aqui reunidos numa segunda-feira, em pleno feriado, para abrir a Tua palavra e falar um pouco de Ti, Pai. Vamos começar um estudo sobre o livro de Daniel, um livro tão falado, tão discutido. Queremos entender as profecias deste livro, a parte histórica, queremos compreender todas as verdades sobre este livro. Peço que o Senhor utilize desse estudo para falar com todos aqui, que as suas verdades sejam ditas e que tudo que aconteça aqui seja conforme a Tua vontade, movidos pelo Seu Espírito Santo. Tudo isso nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Deixa eu só fechar aqui para ficar mais fácil. Gente, então como eu falei, fiquem à vontade para participarem, para comentar. Vamos começar o nosso estudo então. O livro de Daniel, ele é um livro muito, muito curioso. Eu particularmente adoro, gosto muito desse livro. Porque ele é um livro que fala muito da parte histórica e é um livro que quando você utiliza a história para comprovar ele, e a arqueologia também, é como se o quebra-cabeça fosse se encaixando, as peças fossem se encaixando. E isso eu acho fantástico. É a história comprovando a Bíblia, e a Bíblia comprovando a história também, da forma que vocês quiserem. E também o livro de Daniel, no meio cristão, ele é um livro de difícil compreendimento. Quando você pega alguns estudos sobre Daniel, você vê que às vezes vai faltar uma lacuna, vai faltar alguma coisa, ou fica uma parte meio interpretativa. E a nossa ideia aqui é deixar a Bíblia falar, a Bíblia se interpretar, e a gente utilizar alguns componentes da história que vão ajudar a comprovar a veracidade da Bíblia. Então, para a gente começar, o livro de Daniel, deixa eu aceitar aqui. Para a gente começar o estudo sobre esse livro de Daniel, uma das coisas que... Aí, pronto. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é o porquê estudar o livro de Daniel. Então, o livro de Daniel ele não é um livro como outros da Bíblia. Óbvio que ele é tão importante quanto, mas ele tem alguns aspectos diferentes, principalmente na questão de profecia. Então, quando a gente se põe de frente com essa pergunta do porquê estudar o livro de Daniel, as respostas mais lógicas que no meu entendimento. Porque ele é inspirado por Deus, especialmente inspirado por Deus. Ele proporciona esperança e otimismo. A gente vai compreender durante os estudos nas próximas semanas que o estudo de Daniel, o livro de Daniel, ele fala bastante sobre profecia, sobre o tempo do fim. Ele vai falar bastante sobre o tempo do fim, sobre a esperança, sobre as profecias para o tempo do fim, que vão falar sobre a volta de Cristo. Por isso ele se torna um livro de tamanha esperança. E também o próprio Cristo falou dele. Lá nos evangelhos, a gente vai citar algumas passagens aqui, em que o próprio Cristo cita o livro de Daniel. E isso torna o livro de total importância, né? Aqui a gente está vendo, está aparecendo na tela de vocês aí. E está escrito assim, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Lá em Mateus 24:15. Aqui é uma passagem do próprio Cristo falando. E ele citando aqui o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele foi dirigido especialmente para os nossos dias. Quando eu falo os nossos dias, pode entender como as pessoas do século 21. E a gente vai compreender isso melhor no decorrer. E ele fala também do tempo do fim. Para a gente começar, então, vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 12. A gente vai compreender que esse livro fala especialmente pro tempo do fim. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui para acompanhar junto com vocês. Ó, Daniel, capítulo 12, o versículo 4. E tá assim na minha, ó. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras deste livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca de maior saber. E o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Então aqui, o anjo diz aqui para o profeta Daniel, falando, Daniel, tranca em segredo este livro mediante um selo. Selo é a forma com que eles utilizavam naquela época para se selar um livro, para se entregar uma correspondência sem que ela seja violada. Então aqui o anjo fala, sela esse livro agora e tranca ele, porque ele é para o tempo do fim. O próprio anjo diz isso. E agora no versículo 9,
tá assim, ó. E ele replicou orientando-me: segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto estas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Então, olha que interessante, a Bíblia ela fala do tempo do fim. Daniel já falava disso muito antes de Cristo falar disso nos evangelhos. Então, o próprio livro de Daniel ele já apontava para o tempo do fim, e a gente vai entender quando que esse tempo do fim se inicia. Eu vou dar 2 datas aqui para vocês, mas a gente vai falar sobre elas nos próximos estudos. Então, a Bíblia é clara de falar do tempo do fim. Ah, mas quando começa esse tempo do fim? De quando que é esse tempo do fim? A gente vai ver que esse tempo do fim, ele tem 2 datas para falar bastante dele. E essas 2 datas, se vocês quiserem anotar aí, como eu falei, a gente vai discorrer sobre ela mais para frente. Mas as datas são 1798 e 1844. São as 2 datas que a gente tem que apontam ali para o início do tempo do fim. Ou seja, biblicamente falando, a gente já está, a nossa geração é a que está vivendo no tempo do fim, a qual tudo vai se cumprir e o nosso Senhor irá voltar. Quando a gente fala sobre o livro de Daniel, a gente também fala sobre o interesse que esse livro gerou no decorrer do tempo. E grandes historiadores, nomes importantes, estudaram sobre esse livro. Isaac Newton foi um deles, que falou bastante sobre esse livro. E a gente vai ver também que dentro desse livro acontecem alguns eventos que o 6º selo lá de Apocalipse discorre. Quando acontece lá em Apocalipse, tem os 7 selos. E cada abertura do selo fala que vai acontecer um acontecimento. Então, quando a abertura do primeiro selo, há um acontecimento na Terra. A abertura do segundo selo também é um acontecimento na Terra. E a gente vai ver que na abertura do 6º selo, há os acontecimentos do tempo do fim, da qual citou Cristo nos evangelhos, e Daniel também falou do tempo do fim. E esses eventos são caracterizados por qual? Primeiro, o grande terremoto. Esse grande terremoto aconteceu em Lisboa já, em 1755. O escurecimento do Sol, que é chamado também como dia escuro, que é o qual o Sol ele não deu seu brilho sem nenhuma explicação científica. Por exemplo, ao meio-dia, se não me engano, foi numa cidade da Nova Inglaterra e algumas outras cidades da região, o Sol se apagou. E testemunhas oculares têm relatos na história de que o Sol se apagou sem nenhuma explicação. A ciência, quando tem um eclipse, por exemplo, a ciência ela consegue explicar todos os eclipses que aconteceram no passado, também com todos os eclipses que vão acontecer no futuro. Eu estou vendo aqui, a Eudênia perguntou quais. Desculpe, eu não entendi. Quais sobre o quê? Exemplifica a sua pergunta aqui que eu tento te responder, tá? É sobre as datas do ano, dos anos lá que você disse. As datas, você quer? Sim. Você quer que eu repita os anos? Os anos. Tá, os anos são, a primeira data são 1798 e depois 1844. No decorrer dos estudos, a gente vai entrar com mais detalhe, vai saber o que aconteceu, quais são os eventos que aconteceram, que se enquadram no tempo do fim. A gente vai compreender isso um pouco melhor mais para frente. Então, o segundo evento do 6º selo, do qual já aconteceu, é o escurecimento do Sol em 1780. Como eu disse, a ciência não fala de nenhum eclipse nessa data, e é aquele acontecimento que Cristo cita, dos sinais que antecedem a volta dele. E um dos sinais que ele deixou era que haveriam grandes terremotos, o escurecimento do Sol, o Sol não daria seu brilho, e a Lua ficaria vermelha como sangue, e também a queda de estrelas. São os eventos que Cristo citou. E aqui a gente vê que, quando a gente vai para a história, a gente vê que esses eventos já aconteceram. Muitos dos sinais que Cristo deixou já aconteceu. Em 1780 também teve o fenômeno chamado a Lua como sangue, que a ciência também não explica. A ciência não tem como explicar o porquê que a Lua ficou vermelha, totalmente vermelha como sangue nessa data. E também, em 1833, a queda de estrelas. E esse relato aqui ele é muito curioso. Depois, mais para frente, eu vou passar a data certinho, de que acho que todos aqui já presenciaram uma estrela cadente, né? Como que ela cai, como que ela risca o céu de repente e some, né? E aquilo ali, uma estrela cadente, nada mais é que uma estrela caindo do seu firmamento. E aqui, o relato que Cristo deu da queda das estrelas, testemunhas oculares de 1833, relataram que o céu à noite, ele se acendeu,
porque estavam caindo milhares e milhares de estrelas ao mesmo tempo. Então, quando você vê uma estrela cadente caindo, tenta imaginar milhões de estrelas cadentes caindo ao mesmo tempo. O céu praticamente se iluminou de tantas estrelas caindo. E aí vai se falando sobre o tempo do fim. Uma das coisas que fala do tempo do fim, que é a data que eu disse de 1798, ela se contempla em quê? Na prisão do Papa Pio VI. A prisão desse Papa, a gente vai entrar com mais detalhe mais para frente, mas ela mostra uma profecia se cumprindo, a qual acabaria o poder dominante de Roma papal e se iniciaria o tempo do fim ali. Isso, com o tempo, a gente vai comprovar isso com mais calma nos estudos. Então, dando um spoiler assim, uma das profecias do tempo do fim, uma das profecias se cumpre em 1798 com o acontecimento da prisão do Papa. Mas a gente vai ver isso com mais calma do porquê que essa profecia se cumpre na prisão do Papa Pio VI. O livro de Daniel, ele é um livro muito curioso pelas divisões que ele tem. Ele é um livro muito conhecido pelas histórias. Daniel na Cova dos Leões, Os Amigos de Daniel na Fornalha Ardente. E é um livro muito contado como histórias na igreja, histórias para criança, histórias de superação, de fidelidade a Deus. Porém, esse livro ele é muito mais importante pelas questões das profecias que ele tem. E o livro ele é dividido em duas partes. A gente considera a parte histórica do capítulo 1 ao capítulo 6. Do capítulo 1 de Daniel ao capítulo 6, ele vai falar literalmente de histórias, de acontecimentos. Vocês vão ver diversas histórias e uma profecia relatada dentro do capítulo 1 ao capítulo 6. Já dentro do capítulo 7 ao capítulo 12, a gente vai falar de profecias. É a parte profética do livro. E ali você vai ter diversas profecias e uma história sendo contada ali no livro. Então a gente compreende que esse livro, além de ser um livro histórico, ele também é um livro profético. E quando a gente fala de profecias, existem dois tipos de profecias que os estudiosos consideram na Bíblia. As profecias temporais ou normais, que seria melhor dito, que seriam aquelas profecias que os profetas tiveram, que elas se aplicavam para aquele tempo. Por exemplo, o profeta Isaías, as profecias que ele teve se aplicavam para aquele tempo, se aplicavam para o tempo em que ele viveu, se cumpriram naquele tempo. Já o profeta Jonas também, por exemplo, ele disse sobre a queda de Nínive, a destruição de Nínive. E também para os tempos dele. Então, essas são as profecias normais ou naturais. Agora, o outro tipo de profecia se enquadra nas profecias proféticas. E essas profecias proféticas, você vai encontrar elas dentro do livro de Apocalipse e também dentro do livro de Daniel. E a gente vai compreender também que, para a gente entender o livro de Daniel, a gente vai precisar do livro de Apocalipse. É impossível você compreender os dois livros excluindo um ou outro. Se você quiser entender Apocalipse 100%, você vai ter que estudar o livro de Daniel. E se você quiser estudar o livro de Daniel e entender o 100%, você vai ter também que ver algumas coisas em Apocalipse. Os dois livros eles se completam. Isso eu acho fantástico dentro da Bíblia. E qual que são os objetivos, então, da história do livro de Daniel? Amigo, só um minuto. Claro. Deixa eu tirar uma dúvida. Por favor. O livro de Daniel ele foi escrito no Antigo Testamento, é isso? Perfeito, ele foi escrito no Antigo Testamento. Tá bom, obrigada. Imagina. Aproveitando essa pergunta, o livro de Daniel, ele foi escrito, se eu não me engano, tá? Se eu errar, vai ser por pouco também. Mas ele foi escrito cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo. Antes dos evangelhos eles serem escritos. Então, Daniel ele profetizou muitas coisas 700 a 800 anos antes de Cristo vir. E dentro das histórias do livro de Daniel, gente, aproveitando também como teve essa participação, fiquem à vontade, tá? Quiserem complementar com mais alguma coisa, falarem, fiquem à vontade. Dentro dos objetivos, então, da história, as histórias que são relatadas no livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, são Daniel é levado cativo, então a gente vai compreender como que o rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele foi lá e levou o povo de Daniel cativo, prisioneiro ali para a Babilônia. A gente vai entender o sonho que esse rei teve. Esse rei teve um sonho muito estranho, a qual incomodou muito esse rei.
Em decorrência disso, os jovens, os amigos de Daniel, foram jogados numa fornalha ardente por não obedecerem ao rei, ou seja, eles eram escravos. O rei deu uma ordem, não um decreto, eles não quiseram obedecer ao rei por serem fiéis a Deus, e por isso o rei decidiu jogá-los numa fornalha ardente. E a história a gente sabe que não aconteceu nada com esses jovens. Depois, a próxima história vai falar da loucura do rei Nabucodonosor. É uma loucura que esse rei, por um período, ele ficou praticamente louco. A história mostra... Hoje, a ciência tem até um nome para a doença que ele teve, que agora me fugiu o nome também, mas é uma doença onde o ser humano ele se comporta como um animal, ele acha que ele é um animal. E foi isso que aconteceu com o rei. O rei Nabucodonosor, o rei todo-poderoso, o homem mais poderoso que existia na Terra naquela época, ele era como se fosse o presidente dos Estados Unidos hoje, que para muitos é considerado o homem mais poderoso do mundo. Era o rei Nabucodonosor. E mesmo esse rei totalmente poderoso, famoso, o mundo inteiro conhecia ele, ele ficou louco por um certo tempo, por causa de desobedecer a Deus. Deus deixou vir essa loucura a ele, para que esse rei aprendesse algumas lições. Logo depois tem a queda de Babilônia, a gente vai compreender essa queda de Babilônia, relatada também na história. Quando a gente vai para a história, a gente vê o que aconteceu com Babilônia, a queda, foi derrotada pelos Medo-Persas, isso a gente vai compreender um pouco mais também. E também a história mais famosa, que é Daniel na cova dos leões, onde Daniel foi jogado na cova dos leões e um anjo vem, ceda a boca dos leões ali e... alguém está me ajudando aqui, deixa eu ver a mensagem que mandaram. Licantropia, perfeito. É o nome da doença que o rei Nabucodonosor teve. Hoje a ciência já deu um nome para essa doença e essa foi a doença que o rei teve. Então, a história mais famosa, que é Daniel na cova dos leões, a qual a Bíblia relata que Daniel foi jogado lá, a mando do rei, e esse rei, que era o Ciro, se eu não me engano, ele foi enganado pelos seus servos, e por ser enganado pelos seus servos, ele acabou decretando uma sentença de praticamente morte para Daniel, que era ser jogado na cova dos leões, para ele ser morto ali, devorado pelos leões. E depois a gente vê que um anjo foi, prendeu, amarrou a boca dos leões e não aconteceu nada com Daniel. E o legal é que depois a gente vai ver na história, a história comprova que na época de Babilônia, quando foram achados escritos arqueológicos que comprovaram a existência de Babilônia, também se fosse comprovado covas onde existiam animais que eram colocados ali para devorar pessoas que eram desobedientes ao rei. Então era uma forma de tirania do rei ali, uma forma de ele mostrar poder e temor para a sua nação, né? E um fato curioso também que alguns podem ter, depois de muitos avanços tecnológicos da arqueologia e da história, antigamente se duvidava muito da existência de Babilônia, porque não existiam nada que comprovasse a existência de Babilônia. Haviam escritos históricos de historiadores que foram se falando de Babilônia, mas não existia nada palpável, nem um registro arqueológico, nem nada. Porém, nos últimos anos, ao avançar da ciência, né, ao avançar da tecnologia, foram achados diversos provas arqueológicas sobre a existência de Babilônia. Que a história mostra que a Babilônia existia onde é o Iraque hoje. Então, hoje onde existe ali o Iraque, era onde era a antiga Babilônia. E a gente vai ver, então, que as suas histórias, as histórias do livro de Daniel, nos ensinam como podemos nos preparar para o fim dos tempos. Elas falam de fé, coragem e esperança. Então, como eu disse antes, muito mais de falar de histórias de fé, de comprometimento, de fidelidade a Deus, ela fala de coragem e esperança também. E o principal, que é a esperança, que é o que nos mantém vivo, é o que mantém os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa força em pé, viva, para que a gente siga em frente. E as profecias do livro de Daniel, elas têm como objetivo alguns pontos que a gente vai tratar sobre eles. Os principais, as profecias que são relatadas ali no livro de Daniel. 4 animais estranhos. A gente vai ver que durante um sonho, o sonho do rei, se eu não me engano, ele viu 4 animais estranhos. E esses animais representavam alguns países e reinos. E a gente vai compreender isso melhor.
Também teve uma visão de um carneiro e um bode. Então, durante uma visão ali, o profeta viu um carneiro e um bode. A gente vai entender o significado disso. Tem também as 70 semanas, que foram 70 semanas que Deus deu de oportunidades ao povo de Israel. Também tem a oração de Daniel para o seu povo, Daniel intercedendo pelo seu povo. A profecia também que fala dos reis do norte e o rei do sul, a gente vai compreender isso também, e a do tempo do fim. Então, essas profecias, elas falam de acontecimentos que iriam acontecer. Muitas vezes a profecia, o anjo vai e revela para Daniel o que significa. Por exemplo, vou dar um spoiler aqui para o estudo da semana que vem. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Nesse sonho, ele viu uma estátua gigante e tudo mais. E essa estátua era dividida entre a cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze e as canelas de ferro e o pé de ferro com barro. O rei não entendeu nada. Só que naquela época, o sonho significava muito. Quando as pessoas tinham sonhos, eles entendiam que esse sonho era uma profecia, era alguma coisa que os anjos, que Deus, que os santos, seja a divindade que eles tinham, estavam tentando comunicar com eles, falar com eles o que iria acontecer. Até hoje, nos dias de hoje, algumas nações são assim. Algumas regiões no mundo entendem os sonhos como uma profecia, como uma forma dos deuses se comunicar conosco. E Deus, ele é um Deus tão poderoso e tão sábio que ele se comunica com a gente conforme a nossa cultura. Ou seja, Deus ele comunicou com o povo conforme a cultura que aquele povo tinha. Então, se o sonho, naquela época o sonho era uma coisa muito importante. Então, como que Deus resolveu se comunicar com os servos dele naquela época? Através de sonhos. Através de sonhos. E nesse sonho, Deus deu esse sonho para o rei, então. Só que o rei não entendeu nada desse sonho. E o rei mandou lá que os sábios, os governantes do reino dele ali, interpretassem o sonho para ele. E eles não souberam interpretar. E o rei decretou uma pena de morte. Falou, se ninguém me interpretar isso, eu vou mandar matar todo mundo. Todos os governantes do meu rei aqui, do meu reino, todos os sábios, os adivinhos, os feiticeiros, todos esses aí que servem no meu reino, se não me interpretar esse sonho que eu tive, se não me revelar o sonho e a interpretação, eu vou mandar matar todo mundo. E Daniel, nessa época, ele já era considerado um dos sábios do rei. E essa pena de morte viria para Daniel também. E quando Daniel recebeu essa sentença de morte que o rei proclamou, Daniel temeu pela sua vida e foi e orou para Deus. E quando ele orou para Deus, Deus revelou o sonho para ele. Falou, Daniel, o sonho significa isso, isso e isso. Ao revelar todo o sonho para Daniel, Daniel foi e revelou esse sonho para o rei Nabucodonosor. E esse sonho era uma profecia do que aconteceria com o reino de Babilônia, com o reinado de Babilônia e com o que aconteceria no futuro desse reino. Então, era a forma que Deus tinha de se comunicar. E foi essa forma utilizada que a gente vai ver mais para frente. Então, as profecias tratam dos grandes eventos através da história e aponta para um período chamado do tempo do fim. A gente vai falar bastante desse tempo do fim, viu? Vocês vão me ouvir falando bastante disso. Então, o propósito da profecia é habilitar o povo de Deus para se preparar para o futuro e aumentar a nossa fé e confiança na palavra de Deus, a Bíblia. Livro de Apocalipse, por exemplo. Quando a gente fala de Apocalipse, todo mundo tem medo. Pelo menos a grande maioria tem medo. Porque Apocalipse fala do fim do tempo? Fala de destruição? Fala dos acontecimentos que vão acabar com esse planeta, com essa terra aqui? Fala. Porém, ele fala muito mais de esperança, fala muito mais de salvação. O livro de Apocalipse fala da hora que o Deus verdadeiro virá para resgatar os filhos dele que tanto sofreram por causa do nome de Deus, sofreram por ser um povo diferente, um povo fiel. É a hora que Deus vem e intercede para o seu povo. É a hora que Deus vem e dá um fim ao sofrimento, dá um fim ao pecado, dá um fim à maldade. Então, para aqueles que adoram um Deus verdadeiro, para aqueles que acreditam no Deus verdadeiro, não é um momento de desespero, não é um momento de angústia. Pelo contrário, é um momento de total felicidade. Porque todas as profecias, tudo que a gente está estudando, vai apontar para o tempo do fim, vai apontar para o momento em que Deus vai levantar do trono dele e vai falar, basta, chega, já deu. É a hora de voltar e buscar os meus filhos. É a hora que o nosso Pai vem nos buscar, então é a hora de alegria. O livro de Apocalipse fala do cumprimento das profecias. E outra,
A palavra Apocalipse, ela vem do grego, que significa, que vem do prefixo da palavra apó. E essa palavra, ela tem uma conotação de sair. E o lipse significa, se eu não me engano, algo ligado à sombra. Então, a melhor tradução que se tem para Apocalipse é o sair das sombras. Ou seja, sair da escuridão, sair do que se não entende. Ou, traduzindo para os nossos dias, a revelação. Então, o livro de Apocalipse nada mais é que a revelação que Cristo deu ao seu anjo e repassou a João. Então, o Apocalipse é a revelação de Cristo para João. E esse livro se fala para os nossos dias. Porém, eu admito que ele é um livro de difícil entendimento. Por quê? Ele é um livro muito simbólico, ele é um livro de muitas profecias, tem muitos símbolos ali dentro. Porém, a Bíblia, ela dá toda a resposta para esse símbolo. Quando a Bíblia dá um símbolo, ela dá um significado. Quando ela fala uma palavra difícil, ela dá uma palavra fácil para se entender. Ela vai te ajudando a interpretar tudo isso. E os tipos de profecias, como a gente já falou, tem as profecias clássicas, as normais no caso, e as apocalípticas. As clássicas são para os tempos do profeta e as apocalípticas para o tempo do futuro. O livro de Daniel, por muitos anos, ele passou por algumas críticas. E dentro dessas críticas eram, os críticos, os teólogos, eles afirmavam que as profecias de Daniel eram muito místicas e alegóricas. Porque ela fala muito de animais, uns animais que não existem, uns animais mitológicos. E que não existiam provas históricas ou arqueológicas que as confirmassem, como a gente disse anteriormente. Porém, Robert, que era um historiador fantástico, muito respeitado no meio, ele comprovou que Babilônia era um grande centro econômico e político no Antigo Oriente Médio, na metade do primeiro milênio, 600 a.C., que foi mais ou menos a data que eu falei que o livro de Daniel foi escrito. E também a gente tem a historicidade do livro sendo comprovada pela arqueologia. Conforme a arqueologia foi avançando, como eu disse, foram achados vários tabletes que diziam o nome Nabucodonosor, ou seja, Nabucodonosor. Então foram achados vários tabletes que eram a forma de escrita da época, né? Nessas arqueologias, nessas escavações que foram tendo, foram achados esses tabletes que se comprovavam a existência de Babilônia. Tudo que a história dizia, a arqueologia começou a comprovar. Porém, muito antes da arqueologia comprovar e muito antes da história dizer, a Bíblia já dizia. Daniel já dizia. E tudo isso foi sendo comprovado com o passar do tempo. E a gente tem, lá em, se eu não me engano, é no Cevisa, acho que em Hortolândia, se eu não me engano. Depois a Carles, ela pode me corrigir ali no grupo se eu estiver errado, mas dentro do museu da Igreja Adventista, a gente tem um tijolo de Nabucodonosor. Foi um tijolo original, retirado das escavações, e nesse tijolo estava escrito o nome de Nabucodonosor. A história mostra que esse rei Nabucodonosor de Babilônia, ele era um rei muito, muito vaidoso. Ele era um rei muito arrogante. E ele gostava de ser rei, ele gostava de ter o poder, ele gostava de tudo isso. Então ele gostava da fama, do poder, do dinheiro, ele gostava de tudo isso. E por ser muito vaidoso, em várias construções de Babilônia, ele mandava escrever o nome dele em cada tijolo. Você vê o tamanho da vaidade desse rei. E nesse tijolo que tem lá no nosso museu, tem um tijolo escrito com o nome de Nabucodonosor, comprovando também a historicidade. Chegando já para a parte final do nosso estudo, que seria basicamente uma introdução ao livro de Daniel, para que fique mais fácil os nossos próximos estudos, vamos ler ali Mateus, o capítulo 7. Mateus, o capítulo 7, os versículos 24 ao versículo 27. Eu vou ler aqui e vocês vão acompanhando. Ó. Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao 27. Está escrito assim. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois
Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Gente, os estudos que a gente faz da Bíblia, os estudos que a gente está fazendo aqui sobre o livro de Daniel, se resume neste versículo de Mateus 7, 24 a 27. Por quê? Ao estudar a Bíblia e compreender e aplicar os ensinamentos, Jesus fala que a nossa vida vai ser como uma rocha. Vão vir as dificuldades, vão vir os ventos, vão vir a violência, vão vir a destruição, porém a gente não vai ser abalado. A gente vai passar por tudo isso. Ele nunca disse que a gente não passaria. Não, ele disse que a gente passaria, mas que ele estaria conosco. E o barco que Cristo está não afunda. O barco que Cristo está chacoalha, treme, balança, mas não afunda. Então, se a gente tiver ele conosco, se a gente estudar a Bíblia, entender as palavras dele, e que ele fique conosco, nada de mal pode acontecer com o nosso corpo. Ele não disse que o mal não chegaria, mas ele disse que estaria conosco, que a gente passaria tudo isso com ele. E, gente, é melhor passar a dificuldade com Cristo do que viver tudo que esse mundo pode oferecer sem ele. Porque eu conheço vários amigos, várias pessoas que têm tudo nessa vida, tudo. Mas não tem felicidade, não tem paz, não tem esperança. Mas tem tudo que o mundo pode oferecer. Dinheiro, conforto, viagens, luxo, glória, fama. Mas na hora de dormir são infelizes. Sempre buscam preencher algo que o mundo não pode oferecer. Mas eu conheço pessoas também humildes, que ralam um mês inteiro para conseguir colocar comida dentro de casa. Não tem luxo, não tem conforto, mas tem Deus. E são muito felizes com o que tem. E adoram a Deus por tudo que ele tem. E por tudo que ele vos dá. Mas vamos lá. Sobre o nome do profeta Daniel. Tem algo criterioso e muito curioso dentro do nome de Daniel. Como eu disse, antigamente os sonhos tinham muita importância naquela nação. E principalmente no Antigo Testamento. Não só os sonhos, mas também os nomes. Os nomes eram muito importantes. Por exemplo, lembram de Jacó? Jacó, quando cresceu, o nome Jacó significava usurpador, alguma coisa assim, porque ele veio e nasceu puxando, com a mãozinha, puxando o pé do irmão, né? Como se ele quisesse passar na frente. Então, Jacó era como se fosse usurpador, enganador. E logo depois, Deus fez o que com esse nome de Jacó? Mudou. Assim foi com Pedro, assim foi com Paulo. Paulo era Saulo. E Cristo mudou o nome dele. Porque o nome tem um significado muito importante na Bíblia. E o significado de Daniel, quando a gente vai estudar o significado de Daniel... deixa eu ver uma pergunta aqui primeiro, só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu abrir ela aqui. Qual a diferença do Antigo e o Novo Testamento? Boa pergunta. Ó, eles não têm diferença. Por exemplo, quando se fala de estudo, de conhecimento, do que eles falam, eles não têm diferença nenhuma. Um completa o outro. O que o Antigo Testamento ensina, o Novo Testamento também ensina. Um completa o outro. A grande diferença no Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele é tudo que foi escrito pelos profetas, inspirado por Deus, antes de Cristo. O Novo Testamento é tudo que foi escrito pelos profetas depois de Cristo. Então, quando a gente pega o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômios e Números, se não me engano. Acho que essa é a sequência. Mas são esses 5. Esses 5 são muito conhecidos pelo Pentateuco, por serem o Pentateuco, que tem até em outras religiões. Por que Pentateuco? Porque dentro deles estão todas as leis. Todo quanto é tipo de lei na Bíblia estão dentro desses 5 livros. Tanto a lei moral de Deus, os mandamentos, tanto as leis civis, as leis cerimoniais, as leis de festas, os rituais, tudo estão ali dentro. Depois, dali para frente, dali até o último livro do Antigo Testamento, a gente chama de profetas. Por isso que no Novo Testamento, Jesus fala a lei e os profetas, e os discípulos de Cristo também falam a lei e os profetas isso, a lei e os profetas aquilo. O que significa isso?
a lei e os profetas é sempre uma referência ao Antigo Testamento. Por quê? A lei é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas são todos os que escreveram dali até o último livro do Antigo Testamento, que são os profetas. E aí tem os profetas maiores e os profetas menores. Mas não que um seja mais importante que o outro. O profeta maior é porque ele escreveu muito mais. E os profetas menores são porque escreveram pouco. Já o Novo Testamento foram escritos a partir da vinda de Cristo até a morte e ressurreição de Cristo. O Antigo Testamento significa Antiga Aliança. Morte de animais, histórias de Israel. Aqui a Eudênia está comentando. Novo Testamento, a Nova Aliança, que é qual Cristo é mediador. A gente pode entender dessa forma também. Então vamos lá. O nome, como a gente disse, o nome era muito importante na Bíblia. Tinha um significado muito especial. E o nome de Daniel significa... O prefixo Dan, ele tem o significado da tribo dos juízes, que era a tribo de Dan. Lá dos filhos de Abraão, que depois foram divididos em tribos e tudo mais. As 12 tribos de Israel. Então, o prefixo Dan significa tribo dos juízes. Dan, o começo de Daniel, o prefixo significa tribo dos juízes. E o sufixo El significa Elohim, que é um dos nomes que a gente chama Deus. Então, etimologicamente falando, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Esse é o sentido, o significado do nome de Daniel. E a gente vai, quando a gente entende isso, ao estudar o livro de Daniel e ver todo o comportamento que Daniel teve em meio às dificuldades, a gente vê que realmente o nome dele tem um significado que condiz com toda a conduta que ele teve. Porque para ele, realmente, Deus era o juiz dele. E acima de Deus não tinha nada. Entre servir os homens, entre servir os reis aqui dessa terra e servir a Deus, Daniel optou por Deus e pagou o preço por isso. Como eu disse, o nome de Daniel é Cristo é o meu juiz. E aqui, gente, a gente praticamente encerra esse primeiro estudo com essa abertura sobre o livro de Daniel. A gente vai compreender que Daniel foi levado cativo. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, não foi só ele. A nação inteira foi invadida pelo rei Nabucodonosor, foi sitiada, foi levada lá para a Babilônia. A gente vai ver todos os acontecimentos. E essa invasão de Babilônia, levando os judeus ali, o povo de Daniel, ali para a Babilônia, era uma profecia que já tinha sido dita. Daniel, quando foi levado cativo, ele já sabia. Porque havia uma profecia nos livros antes de Daniel, que citava que o povo de Babilônia, que o povo de Israel ali, seria cativo em Babilônia. Havia essa profecia. E o cumprimento dela estava chegando. Então Daniel sabia que já estava na hora do cumprimento daquela profecia. Então quando Daniel é levado cativo, Daniel, por mais que passou por dificuldades, ele sabia de tudo. Ele sabia que tudo que estava acontecendo ali era porque Deus ordenou que acontecesse. A gente vai compreender que Daniel, ele se manteve fiel a Deus porque ele estudava sobre Deus, ele conhecia as profecias, ele sabia o que ia acontecer. E a gente está fazendo a mesma coisa que Daniel fez. A gente está começando a estudar o livro de Daniel, começando a estudar as profecias de Daniel, porque na hora que essas profecias começarem a se cumprir, a nossa fé vai ser aumentada. As profecias servem para capacitar o povo de Deus para servir a Ele, para se voltar para Ele. Deus deixou as profecias como um alerta para o povo, para que o povo veja que Ele é o Deus verdadeiro, somente Ele pode fazer uma profecia do futuro. E somente as profecias bíblicas se cumprem 100%, em tudo. Diferente de muitos profetas que dizem por aí, que fazem profecias banais, profecias simples. Por exemplo, o pastor está na igreja, a igreja dele tem 2.000 membros. Desses 2.000 membros, 1.000 membros é pessoa da terceira idade. E ele vai lá e faz uma profecia, fala, Deus está falando comigo, e aqui dentro dessa igreja agora tem muitas pessoas com dores nas costas. Pô, gente, me fala qual idoso que não tem dor nas costas? Eu que não sou idoso, às vezes tenho. Então é muito diferente de uma profecia bíblica, onde ela fala, a profecia falava que Jesus, o Messias, nasceria em Belém, nasceria de uma virgem, nasceria numa manjedoura, seria rejeitado pelo seu povo, seria crucificado, cuspido, batido, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Essas profecias, gente, foram ditas
séculos antes de Cristo vir. Séculos antes, e cumpriram à risca. Quando se fala de profecias bíblicas, elas se cumprem à risca, 100%. Deus não erra, Deus não falha. Daniel ficou cerca de 70 anos cativos em Babilônia. Daniel foi levado para a Babilônia jovem ainda, cerca entre 18 e 20 anos. Permaneceu 70 anos cativos em Babilônia até ser libertado. E só no final foi quando Deus fala com ele através de um anjo falando para ele que ele iria descansar, que ele iria morrer. Após toda essa vida sendo cativo, toda essa vida servindo a Deus, toda essa vida passando por dificuldades, somente no final, ele foi ter ali uma certeza maior de Deus. E essa certeza fica no capítulo 12 de Daniel, versículo 13, que encerra o livro de Daniel, praticamente encerra o livro de Daniel. E está escrito assim, ó, Daniel capítulo 12, versículo 13. Aqui é o anjo dizendo para Daniel: Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansará, e então, no final, eis que descansará, e então, no final dos tempos, te levantará para receber a tua herança perpétua. Gente, olha que interessante. O anjo fala para Daniel: Daniel, após tudo isso, ele falou lá, cerca o livro, põe o selo, porque esse livro é para o tempo do fim. E ele fala: Daniel, vai em paz, segue seu caminho, até o fim, porque você descansará. Quando o anjo fala que Daniel descansará, o anjo fala que Daniel iria morrer. O anjo falou assim para Daniel: Daniel, você vai morrer. Você vai chegar no fim da sua vida. Você foi um servo bom e fiel. Você vai morrer. Mas, quando chegar o fim dos tempos, o qual você escreveu, você vai se levantar e vai receber a tua herança perpétua. Ou seja, o anjo falou para Daniel: Daniel, você vai descansar, meu amigo, você vai morrer. Sua vida vai chegar ao fim. Porém, quando tudo se cumprir, quando o Senhor voltar, quando o fim dos tempos chegar, você vai se levantar. Quando Cristo rasgar o céu e vier buscar os salvos, tanto os vivos quanto os mortos, a Bíblia relata que Daniel vai se levantar. Daniel já é um dos salvos. Daniel morreu em Cristo. Olha que profecia linda que esse anjo deu para Daniel no fim da vida de Daniel. Imagina eu e você chegar em um momento da nossa vida do qual a gente serviu a Deus de todo o coração, passamos por muitas coisas com Deus junto, mas chega no final, um anjo vem para a gente e fala: ó, você vai descansar, mas quando Cristo voltar, você vai se levantar junto com ele. Gente, olha o privilégio que Daniel teve. Olha o privilégio que Daniel teve. Aqui eu estou vendo algumas perguntas, e a Maria Ferreira perguntou: Daniel morreu do quê? Maria, a Bíblia não relata como que foi a morte de Daniel, mas ela dá indícios de que ele morreu de velhice. Ele não morreu assassinado, de alguma doença, nem nada. Há relatos, a história mostra que Daniel morreu, o maior indício foi que foi de velhice. Quantos anos? Daniel ele foi para Babilônia com cerca de 18 a 20 anos, que a gente vai ver nas histórias de Daniel, que ele foi jovem para lá. E ele ficou cerca de 70 anos, ele ficou cativo em Babilônia. Cerca de 70 anos. E Daniel morreu ali próximo dos seus 90 a 100 anos. O Daniel tá certo, morreu ali perto dos 85 anos, isso mesmo. Gente, então é isso. A gente encerra aqui o primeiro... Amigo. Oi, pode perguntar. Quando eu entrei, a turma, assim, você já deu início, eu entrei uns 3 minutinhos atrasadas, eu não escutei se você falou, enfim. Esse estudo sobre os profetas, né, no caso Daniel, depois vai vir outros, assim? É assim? Vai ser assim? Sim, sim. O ideal é a gente estudar Daniel, capítulo por capítulo, e depois que a gente encerrar o livro de Daniel, a gente ir para Apocalipse. Por quê? O livro de Daniel, ele fala do tempo do fim, ele aponta para o Apocalipse. E para a gente compreender o Apocalipse, é necessário ter uma base em Daniel. Então, ao estudar Daniel e compreender as profecias, a gente vai para o Apocalipse e vai compreender várias profecias de vários profetas. E depois a gente pode ir fazendo outros também. Ótimo, que é muito bom, né? A gente saber a história dos profetas da Bíblia, porque... Perfeito. Provavelmente, a Carlis Mares vai colocar lá no Instagram, ela pode colocar, por exemplo, alguma enquete de qual profeta, qual livro a maioria quer estudar. Aí aqui tiver mais votação, a gente vai e estuda sobre esse livro. A gente pode fazer isso também. Ótimo. Amiga, e os dias?
Ah, perfeito. A ideia é a gente manter sempre a segunda-feira, 7 horas da noite. Toda segunda-feira, 7 horas da noite, a gente fazer esse estudo sobre Daniel. Ou Aí seja, o na tempo. próxima semana, segunda-feira, 7, a gente vai dar continuidade nesse estudo. Certo. Aí o tempo é meia hora, 40 minutos, 50 minutos ou 1 hora? Ah, perfeito. É cerca de 1 hora. É cerca de 1 hora. Hoje talvez foi um pouquinho mais rápido, porque era mais uma introdução. Era mais falar um pouquinho de Daniel, o significado de Daniel, para que a gente possa compreender tudo isso de uma forma melhor. E na semana que vem, a gente já vai entrar de fato nos acontecimentos. Como que Daniel foi levado cativo, quem que era esse rei de Babilônia, o que, que ele fez. Certo. Tá certo, Tá amigo. certo? Muito obrigada. Imagina. Aí o Daniel colocou ali que vai ser colocado esse estudo, vai ser deixado no YouTube. Então, foi gravado, deixei gravando aqui. Tudo isso vai ser repassado no YouTube. Para quem perdeu, não pegou inteiro, vai poder participar com a gente em tudo isso. Gente, alguém tem mais algum comentário? Mas durante... Boa noite. Boa noite. Durante o estudo a gente vai poder dialogar, fazer questionamentos, dúvidas, ou só deixar no final, alguma coisa do tipo? Vai sim, Henrique. A ideia desse estudo é ter uma participação de vocês, ou seja, caso vocês não compreendam, ou pensem diferente, tenham uma opinião diferente, ou querem complementar o estudo com alguma coisa que vocês saibam também, fiquem à vontade. Aqui é para vocês perguntarem, certo. E conforme o que a gente tem de conhecimento, a gente tenta passar para vocês e vamos aprendendo junto. Porque por mais que alguns confessem a mesma fé, tem algumas pessoas que foram doutrinadas diferente, né? Às vezes tem um conhecimento diferente, às vezes a gente explanando as nossas convicções, a gente pode chegar a um racionamento comum, né? Perfeito. A ideia aqui, por mais que tenham várias pessoas de fés diferentes, de igrejas diferentes, que tenham doutrinas diferentes, a nossa ideia aqui é ficar com a Bíblia. Deixar a placa de igreja de lado um pouco e vamos nos voltar para o que a Bíblia fala. Então, a ideia de estudar o livro de Daniel, é deixar a própria Bíblia interpretar ela. Essa é a ideia. E ao a gente discutir, conversar, colocar as opiniões aqui, a gente vai tentar chegar num senso comum e deixar a Bíblia falar. A ideia é essa. E quanto mais vocês participarem, mais interativo fica. Porque, às vezes, uma dúvida que você tem, você faz a pergunta, essa dúvida também é de outros que estão acompanhando. E outros que vão assistir esse vídeo no futuro também. Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, é isso, então. Agradeço pela participação de todos vocês. Aqui a gente está colocando no chat aqui aonde vai estar o estudo. Vai estar no YouTube, vai ter o nome do canal ali. E uma coisa que a Maria Ferreira falou aqui, que eu estou de total acordo, é que onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos para falar de Deus, ali eles fará presente. Isso é uma profecia de Cristo. Então ele se fez presente durante esse estudo aqui. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer mais uma oração para a gente encerrar o nosso estudo. Amém. E desejar uma boa noite a todos. Então, assim como vocês estão mesmo, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso bom Deus, começamos agora o nosso estudo de Daniel. Fizemos uma introdução sobre a história desse livro, a história desse profeta, que fala do tempo do fim, que se inicia com várias profecias, Senhor. Nos ajude a compreender as tuas verdades, que nós deixemos as nossas tradições, os nossos costumes, o nosso conhecimento um pouco de lado, para que a sua palavra fale em nossos corações. E nos ajude, Senhor, a estudar a tua palavra e entender tudo que essa profecia, esse livro tem a nos dizer. Peço que o Senhor esteja com cada um participando nesse estudo, aqueles que vão participar no futuro também, que o seu Santo Espírito possa estar com eles, levando a paz que deseja, e tudo que tem no coração deles o Senhor sabe. Então conceda as suas vontades na vida deles, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, a gente estará dando continuidade nesse estudo. Desejo que todos fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. E é isso. Amém. Obrigado por todos.